O pirata na era clássica bebia rum e o vinho na taberna dos seus inimigos. O pirata da modernidade estica inteiro, inclusive partes inimagináveis. Porque eu vou ser o rei dos piratas! O pirata na era clássica, entre o roubo de uma nau e outra, e eu disse uma nau, tá? Fique tranquilo. Tudo bem. Poderia exclamar, quem sabe, rapaz, eu tô morrendo de escorbuto. Já o pirata da era moderna exclama, olha, eu disponibilizo games de graça pra quem não pode pagar. Eu acredito que o acesso ao conhecimento deve ser universal. Estamos na era digital e todas as pessoas têm direito ao entretenimento. Seja bem-vindo. Esse é o Poker Retro. olá, meu nome é Diogo Revé, pirateiro da era moderna. E sim, esse é o Poker Retro, podcast de Pokémon das antigas, do canal Poker Retro no YouTube, lá no youtube.com/pokerretro. E não, tá? Aqui não é como os outros podcasts em que a linha editorial é contra a pirataria. Eita! Somos todos piratas da era moderna, pois foi essa belezinha que inclusive ajudou a preservar a história dos games pra posteridade. Eu só não sei se vai entrar na minha nau, tá? O meu colega JP Moraes, que é a convidado de hoje aqui do Poker Retro. Salve de palmas aí! Então aí, obrigado, Diogo. Que saudade de você na minha nau, hein? Espero que entre nas nossas, né, cara? JP Moraes, lá da Warp Zone, de vários outros projetos. Que bom receber você aqui, mano. Ah, prazer meu, cara. Muito bom. E eu preciso começar o Poker Retro dessa semana agradecendo o enorme engajamento de todo mundo que veio com a gente curtir o nosso primeiro episódio. Cara, eu jamais imaginei que a gente chegaria onde a gente chegou, viu? A gente chegou no 4º lugar dos mais ouvidos na categoria videogames e no 8º na categoria entretenimento do iTunes. Olha a gente aí, rapaz. Mexe por nós. Vai brincando. E nós chegamos ainda no 7º lugar entre os mais ouvidos de entretenimento no Spotify. Cara, na boa, isso só vale porque a gente tem você aí do nosso lado, seja pra ouvir, seja comentar, seja compartilhar com todo mundo. Sem vocês aí do outro lado, isso aqui não seria possível, pode ter certeza. E é um agradecimento que já fazemos a toda esta população pokémaníaca. Pokémaníaco que é o JP. Você é pokémaníaco, JP Moraes? Eu sou pokémaníaco. É? Mas como que pode? Um ceguista como JP Moraes... Como diz lá o pessoal da Warp Zone lá, um ceguista safado. Safado. Curtir Pokémon, como é que é isso, JP? Pois é, cara, por mais cringe que pareça, né? Cara, eu adoro Pokémon, desde a primeira geração. Acho que não tem como fugir no pessoal da nossa cidade, que era mais aberto, né, que não ficava muito aquela, bobeira, desenho de criança e tal. Uhum. Curtiu muito, sabe, o desenho animado e colecionou o álbum, né, e comprou as coisas que saíram, que era uma grande febre, né, cara, pra falar a verdade. Todo mundo tava meio que envolto nessa febre, né? Mesmo quem às vezes falava na frente das menininhas que não curtia, chegava em casa e assistia o desenho, né? Oi. É claro, pô. Evoluiu aí o Metapod pra Butterfree, olha aí que bonitinho. Quem não chorou naquele episódio do Pikachu, não é, o JP Boy? Quem não chorou? Ô, rapaz, cara, o episódio da despedida da Butterfree, cara, eu não aguento. Bom, acho que agora vai ter que nos deixar, não é? Vou sentir sua falta, Butterfree. Está na hora. Não se preocupe. E hoje, aqui no PKR, nós vamos falar de um item da antiguidade, rapaz. Tá até... Poeirona. Rapaz, um acepip que foi forjado pelo próprio Satanás, que é um negócio chamado disquete. Ô, rapaz, eu tô escutando ele estalar, cara, aqui. Tec, tec, tec. O que era esse tal disquete pros mais novinhos que não se lembram desse negócio aí, JP Moraes? Disquete é um bolachão quadrado com a sua enorme capacidade de 1.44 megabytes. Sabe que cabe nada. Mas cabia o nosso tesouro, né? Nos anos 2000 era assim, a gente entrava na internet, aí você ouvia aquele barulhinho, né? Aquele... Aí você pode entrar no discador da iBest ou da IG, tá ligado? Não era assim, JP? Era isso aí, cara. Uma gratuita, né? Se não, meu amigo. Espere mais e vê se nunca mais esquece entrando pelo IG que tudo acontece. Quem entra pelo IG se apaixona. Pagar era complicado, tinha uns caras que tinha América Online, né? É, burgueses. Exatamente. Aí uns iam direto pro ICQ, ouviu...
Já outros, lá pro MSN, aí vinha aquele barulhinho de alguém chamando, aí do nada alguém tremia a tela inteira porque tava chamando a atenção, né? Tinha algumas coisas que você tinha que fazer depois da meia-noite, né? Porque a gente entrava na internet de madrugada, Não, que era calma. não gastar pulso, né? Ah, tá, que susto. Nessa aí você tá imaginando. Esse Pokémon aí a gente capturou depois de mais velho. E, cara, não tinha muito o que jogar, né? Exceto aquele Mario Piratinha que vinha no Windows XP, né? Aquele maravilhoso. Ou até aquele jogo de pinball, acho que era Space Pinball, se não me engano. Vinha no computador Space também. Cadet, talvez? Não sei. Ah, é? Puta. Acho que era isso. Muito legal, cara. E aí, a gente, às vezes, poderia sujeitar a conhecer o tal de um emulador, que inclusive a gente faz aqui um breve conceito para começarmos o nosso Poké Retro, porque na computação, JP, o emulador é aquele software que reproduz as funções de outro, né? A ideia é permitir a execução de outros softwares nele, não é isso? Exatamente. Ele meio que simula, Sim, mula. Digo, não, mula. né, para aquele jogo, o ambiente necessário para poder rodar aquele software, né? Se ele é feito através de engenharia reversa e para uso pessoal, dizem por aí que o uso dele é permitido, né? É nisso que eu me agarro, sabe, Diogo? Pois é. Eu lembro que a gente era mais novo, a gente tinha um medo do cacique, que você apagava os jogos em 24 horas, como todos os sites falavam, JP Moura? Ah, cara, eu arriscava porque eu sabia que eu era menor de idade, eu era imune. Ah, tu botou na conta dos seus pais, né? É claro, pô. Do nada desce numa tirolesa aí o pessoal da Polícia Federal americana, tá ligado? Na sua casa. É isso Pirate! aí. JP, who is JP? Era eu. Aonde você pensa que vai com esse Pokémon, rapazinho? Esse Pokémon é meu e está ferido. Eu tenho que levá-lo ao hospital imediatamente. Cara, o disquete nos anos 90 e 2000 no Brasil faziam o que a Nintendo mal fazia, que era levar o Pokémon pro brasileirinho médio. Ô, E naquela rapaz. febre que a gente tava vivendo e vindo isso acontecendo no mundo inteiro, era imperativo você querer jogar o tal do Pokémon. Mas e pra jogar, aí que tá. E como é que fazia pra ter dinheiro naquela época, né, JP? Foi Game Boy, cara. Pô, não sei se a galera tem noção. Era um item muito caro, cara. Cara, eu vi poucas vezes um Game Boy de verdade, assim, na época, na mão de alguém. Sabe? Era uma coisa, assim, de outro mundo. E você comentou, cara, era um momento, né, que a gente tava vendo o Pokémon, a febre, a explosão. E os emuladores, cara, a gente já tinha, só que a gente conseguia rodar melhor as coisas mais antigas, né, cara? No máximo ali um Super Nintendo, Mega Drive e tal, né? Isso aí já era época de Play 1, né? Então tinha que penar um pouco pra rodar ali com ConnectX VGS, esses emuladores, que era o Play 1 era meio que o console da época, né? Mas não, cara, o Game Boy era a gente rodando ali, jogando normal, sabe, cara? No momento que o jogo tá sendo lançado. Porra, isso era muito incrível. Imagina você, querido ouvinte. Devia ser foda ser japonês nessa época, né? Porque aí sai o Pokémon, você vai lá na lojinha lá, Nihon lá, e compra as 3 versões, tá ligado? Porque o Pokémon no Japão custa dinheiro de pinga, aqui no Brasil, né? Você que já tinha 17 Game Boys, né? Porque você é japonês, você tinha um pra ir pra escola, um pra jogar no carro, um pra ir no banheiro e dar aquela cagada, tá ligado? Era bem mais fácil, né, JP? A realidade no Brasil era muito mais complicada, né? Muito diferente, cara. E, assim, era um console que, pra galera ter ideia, o Game Boy da galera era o não sei quantos em um aí de Tetris do... É verdade, do né? Camelô, esse era o nosso Game Boy. O grande Brick Game, O né, Brick cara? Game. Caramba, o Brick Game era o nosso Game Boy da época, de tanto que era complicado você ter dinheiro, né? Era muito difícil você conseguir pedir para os seus pais, e os pais ralando mais do que tudo para conseguir dar comida pra gente. Você imagina Game Boy, né? Ô, rapaz, não ia acontecer. Era uma dificuldade muito complicada. O buraco era tão mais embaixo que o Pokémon, em muitos lugares aqui no Brasil, ele passa a ser conhecido no videogame por conta do fenômeno dos emuladores no disquete. Eu queria já começar perguntando, em primeiro lugar, JP, como é que você conheceu o Pokémon? Como é que o Pokémon entra na sua vida? Eu conheci pela televisão, pela animação, né? E aí já entra nessa história aí de emulador, já entra na história de disquete direto. Por quê? Um amigo meu, chamado Rafael, um beijo pro Rafael, ele falou assim, cara, tu quer jogar isso? Tem um jogo. Eu falei, pô, não tem. Ele falou, tem. Traz um disquete amanhã. E o cara foi, botou dentro de um disquete pra mim, caralho, o emulador e a ROM. E aí foi só alegria, né, cara? Essa é a tipo de frase que o fã de Pokémon dos anos 90 tinha que tatuar, que é, abre aspas, traz um disquete amanhã, né? São os salvadores da nossa infância, ô JP Moraes. Com certeza. Esse cara, você tem ideia, galera, não sei se tem essa ideia, dentro da carteira dele, carteira de dinheiro, tinha um disquete que ele carregava todo santo dia pra todo santo lugar. Porque, pô, vai que precisa, né, copiar um arquivo.
Ai, Cara, pra quem não viveu essa época, disquete era algo muito portátil, muito leve, né? Uma forma muito fácil de você carregar. Hoje em dia tem pendrive, ele é pequenininho, é mais fácil de levar. Na nuvem, né? Você joga na nuvem e já abre lá na casa da pessoa que você precisa. Naquela época você tinha algo que era um pouco maior, mas dava pra carregar no bolso, né? Só que ele tinha um pequeno problema, por isso que eu falo que ele é do Satanás, é que do nada ele parava de funcionar. Você lembra disso, JP? Do nada o negócio para de funcionar, brother. Lembro, cara, lembro. E eu vou te falar. Nessa de o Game Boy é um portátil, eu tinha a brilhante ideia de manter a ROM e o save e o próprio emulador no disquete pra isso aqui eu levo pra qualquer lugar e jogo igual o Game Boy. Idiota, né? Tanto save que eu perdi que o troço parava de funcionar, cara. Caraca, brother. Nunca foi nada muito fácil pro brasileiro, né? O brasileiro, ele sempre teve esse histórico, né? De não ter grana. Então, a gente sofreu sempre uma recessão muito grande e tal, de modo que a pirataria, né? Lembrando dos cartuchos piratas da época de Super Nintendo e tudo, sempre foi quase uma necessidade da gente. Então, mesmo que a gente quisesse, naquela época, seguir um caminho pelo original, você pedir pros nossos pais um produto que estava chegando, que a gente não via com tanta frequência propagandas como essa aqui do Pokémon. Pokémon! Ahá! Vamos vencer! Eles querem Pikachu! Cuidado! Ataque! Esse Pokémon está sempre pronto! Charmander! Squirtle! Juntos, Pokémon! Vencemos por enquanto! E você, já tem Pokémon? Era bem difícil até de ver na propaganda. E aí você via surgir a propaganda dos games do Pokémon e você ia pra sua mãe e falava assim: Mãe, me dá. como é que ela ia comprar um cartucho que era muito caro naquela época, né, JP? Sim, e ela ainda ia falar pra você, mas você já tem videogame. Exato. Vai explicar isso. Vai explicar, né, meu amigo? E aí a gente recebia nas revistas de videogame, né, várias revistas de videogame daquela época, aquelas imagens maravilhosas com propagandas incríveis dos jogos. Nossa, cara. Do Game Boy, com o Pokémon, com o Super Game Boy. Aquilo era lindo demais, né, JP? Detonado, sabe? Você ficava namorando cada imagenzinha, cada foto, sabe? Você se sentia jogando, que era o que tinha, cara. Você via lá na própria Pokémon Club, você via na Nintendo World os caras falando da magia que era você ter um Pokémon. E pra gente era muito, muito, muito complicado. E aí eu contei aqui no primeiro episódio que eu vi uma vez uma Pokémon Red aqui numa loja aqui em Montes Claros, sabe, JP? Que era a Disco Center, de ter visto esse Pokémon Red por lá e tal. Eu vi uma vez Game Boy, eu nunca tinha visto na minha história da infância, assim. Caramba. Você chegou a ver uma Pokémon aí no Rio de Janeiro de pertinho, assim, na época que você era mais novo? Ah, cheguei, né? É porque aqui é um centro urbano um pouco mais, né, do que Montes Claros, né, cara? Não tô esculachando não, pelo amor de Deus, né, cara? Um pouco Mas aí essas coisas chegavam um pouquinho mais, sabe? Aqui a gente tem lojas de departamento que sempre foram muito especializadas nessa parte. Quem aqui do Rio deve conhecer a Casa e Vídeo, Sim. sabe? Que tinha o Sonic gigante no letreiro e tal. E velho. era meio que a vanguarda dessa parte de eletrônica. Então, sempre tinha uma coisinha, sabe? Eu me lembro que o máximo do Pokémon em cartucho que eu cheguei naquela época, além dessa Pokémon Red, foi o que eu também contei no primeiro episódio, o Pikachu com C, né? Aquela maravilha Lindo. do Super Nintendo. Eu também contei que meu amigo Camilo, ele chegou com esse disquete falando que tinha aquele jogo que eu tava vendo na revista e ele tava jogando. Não, cara, é esse sim que você vai primeiro. Não é esse. Ele falando comigo, JP. Não é aquele que primeiro você tem que ir no matinho, aí o professor Carvalho vem, te busca lá e você vai... E eu tinha visto isso na revista. Eu falei, não é possível que você tá jogando isso no computador, Camilo. Isso é do Game Boy. Ele, não, cara, eu tô jogando. Aí fomos até em casa e quando ouvimos a intro, no meu caso, do Pokémon Yellow, caraca, a gente incrível. pirou, cara. Pirou. O primeiro jogo do Pokémon que você jogou no emulador foi qual, JP? Foi o Red, cara. Foi o Red. E aí só depois de bastante tempo assim jogando é que eu tomei coragem de iniciar um save novo no Yellow, muito por conta também de curtir o desenho, né, cara? E poder andar com o Pikachu ali do lado, né? Andar com o Pikachu atrás, que é bom. Que delícia. Ele veio bem no cantinho. E é muito foda, porque pra rodar esse jogo, precisava de um tal programa. Esse tal emulador que falamos no começo aqui do programa, tinha que ter esse programa pra rodar esse jogo em arquivo ROM, né? Um jogo diferente pra você fazer ele funcionar. Aí que vinha a cereja do bolo, porque nós conhecemos aquele que talvez seria o primeiro emulador pra DOS de Game Boy, chamado No Cache GMB, JP. Exatamente. Caralho, na minha mano. época eu chamava de Nós GMB. Nós. Eu não sabia que era o cache, só depois. É porque ele tem um cifrãozinho, né? Muitas Isso. pessoas não estão ligadas que ele é NO, um cifrão,
e GMB, né? Exatamente. É o Game Boy de graça. É um nome muito oportuno, inclusive, né? Porque No Cash GMB é como se dissesse assim, sem grana, Game Boy. Maravilhoso produto criado das mãos de Martin Korf. Olha aí, cara, um dos emuladores clássicos. Nós devemos a nossa história com emuladores com Martin Korf, pelo menos eu, JP, porque é a primeira vez que eu jogo um emulador na vida, rapaz, é esse emulador, o No Cash GMB. Foi assim com você também ou você tinha conhecido outros antes? Não, então, eu conheci antes, através de um CDzinho, que eu não sei se tu vai lembrar disso, mas nessa época, assim, no final dos anos 90 e tal, tinha uns CDs de emulador que tinham front-end, que era um aplicativo, né, um programinha que ficava uma lista, uma screenshot, aí você clicava em play, ele já abria o emulador, já jogava e tal. Caralho. E aí tinha caído um desse com mais de 400 jogos de Mega Drive, né, logo na mão de quem, né? E aí eu já tava um pouco mais, né, um pouco mais inteirado ali do assunto. Tá mais azeitado. Mas ele deve ter sido, o segundo emulador que eu meti a mão assim, mexi e tal, e joguei, sabe? Você vê como é que ele é antigo. Ele teve seu desenvolvimento iniciado em 97, em 2000, que foi quando eu conheci, ele já tinha sido abandonado. É muito doido, porque ele era considerado um dos primeiros emuladores ali de primeira linha, porque ele tinha um depurador avançado e a emulação dele era muito precisa, né, JP? Você rodava o jogo do jeito que era pra ser rodado, né? Sim, e, cara, além da precisão, eu olho pra ele e eu vejo muitos recursos que emuladores que vieram depois não têm, sabe? Game Shark, jogar com Link, coisas absurdas, sabe? Cara, é impressionante, porque ele foi escrito em Assembly, né? Ele é muito rápido, funcionava tudo muito certinho. É óbvio, né? Depois vieram outros emuladores mais simples, até visualmente, até mais fáceis de operar, né? Rapaz! Né? Porque ele era complicado. Eu me sentia o Neo do Matrix jogando com ele. Cara, eu era muito burro, né? Esse meu amigo me entregou o disquete, eu levei pra casa e tal, não sei o quê. E, cara, eu não consegui fazer ele funcionar. Não consegui. Porque você via um monte de número e letra que, porra, eu nem imaginava que era endereço de memória, que aquilo não tinha nada a ver, sabe? Que eu não precisava acessar, olhar e ler nada daquilo. Sim. E eu ficava totalmente perdido, cara. E no dia seguinte, esse meu amigo escreveu numa folha de papel, foi meio um tutorial, sabe? Clica aqui, onde tá escrito aqui. Aí sim eu consegui rodar. Mas realmente, ele não tem uma interface muito amigável não, cara. Nós estamos falando de um emulador de DOS, né? Pra quem não tá se lembrando de como que era o No Cash GMB, vai aí na capa aqui do nosso podcast, ele tá lá na capa, e era muito engraçado, porque ele era esse emulador cinza, né? Com várias coisas escritas, sei lá o que, em amarelo, 1 milhão de códigos diferentes e tudo. Aí tinha lá a File, Search, Run, Debug, Window, Utility Options e Machine, umas paradas assim, tá ligado? Era todo cheio das complicações, 1 milhão de números e RAM, não sei das quantas, e AF, BC, DE. Era muito difícil da gente entender naquela época como funcionava. Até o momento que a gente descobre que você pode arrastar o ROM pra dentro do aplicativo e ele saía funcionando. Você chegou a fazer essa manha, JV? Então, quando eu descobri isso foi dia 8 de junho de 2024. Né? Acabou de descobrir. Era difícil achar as funções dentro do próprio emulador, né, cara? E ele era um shareware, né, meu filho JP Moraes, o que era muito doido, porque ele permitia pra gente que não gastou nada com o No Cash GMB apenas 5 minutos de Game Boy colorido durante cada sessão do programa. Você chegou a ver isso acontecer? Porque eu lembro de você falar comigo certa vez que não, você chegou a jogar com ele inteiro colorido, não foi, JP? Pois é, eu cheguei a jogar com ele inteiro colorido, cara. Eu não lembro dessa limitação. Pode ser que a minha versão já era uma versão que é paga ou alguma outra questão assim, entendeu? Cara, é muito foda, porque eu lembro que ele cobrava de 5 a 20 dólares para usuários privados, se você quiser usar você mesmo, ou 750 dólares para uso comercial. Nossa. Ah, tá bom. Nosso pirateando, a Nintendo vai ter 750 dólares pois pra pagar no No Cash, tá ligado? E, cara, era muito louco. Eu lembro que eu joguei, assim, a maioria do Pokémon ali no preto e branco mesmo, JP, porque ele começava 5 minutos colorido, e aí no começo eu fazia o que todo mundo faria, né? Que é, beleza, parou 5 minutos, salva, fecha, abre de novo. Só que chega uma hora você enche o saco, então a primeira vez que eu zero o Pokémon é o Pokémon Yellow e ele no preto e branco mesmo, e é isso aí, cara, tá? Ficava debruçado lá no computador com o Windows XP, lá no ano 2000, e morrendo, com medo de clicar em alguma coisa, mais medo do que cobrador na porta, tá ligado? Porque era cheio desses números esquisitos e tal. E aí, cara, eu zerei nele, saca? E era muito foda, porque aí Pokémon tem aquele conceito, né, JP, que é, temos que pegar todos, é o tema que nós vamos falar agora no Pokémon. Oh, rapaz, que gostoso. Temos que pegar Pokémon! Kabuto, para as forças! Ready Game
Você, JP Moraes, aposto que você também queria pegar todos. Pô, com certeza, quero até hoje. Você é um rapaz da balada, um rapaz bonito. É lindo, muito bonito. E nessa época vinha a Eliana, vinha a TV Record, vinha todo mundo, as propagandas falando, não, vocês têm que pegar todos e tudo. E como é que faz pra fazer isso num emulador? Parece meio impossível, exceto pro NoCast GMV, né, JP Moraes? Pô, rapaz. Então, esse emulador, ele tinha 2 recursos pra te ajudar nessa questãozinha aí, né? Uhum. A gente tinha só aquele Pokémon inicial, mas você conseguia, através do link, começar um novo jogo do lado, fazer a troca. Caraca, vai 2 janelas, JP, era muito foda. 2 janelas em simultâneo, cara, sabe? Adapta no tecladinho ali, 2 pessoas dava pra jogar. Isso é incrível. É claro que com a limitação de ser a mesma ROM. Então, os Pokémon de outra versão você não conseguiria trocar. Mas você conseguia ter todos os iniciais, conseguia evoluir aqueles que eram só por link, sim, né? Como o caso sim. do Hunter pro Gengar, do Alakazam, né? Mas de qualquer forma ainda tinha um outro recurso maravilhoso, que era o Game Shark embutido, cara, no emulador. Que era coisa deliciosa. Tem uma frase que talvez um certo pensador carioca certa vez disse, JP, e que é uma frase que leva a minha vida pra frente, que ele disse a seguinte frase em um momento de extrema sabedoria: vagabundo é foda. E é mesmo, né, JP? E é mesmo, cara. Porque a gente tinha algo sensacional que era, além de opção pra você colocar Game Shark no jogo e fazer bugar, quebrar o jogo como você quisesse, tinha produto sendo lançado sobre isso, JP Moraes. Ah, meu Deus, incrível, cara. E detalhe, né, cara, a gente já tava roubando aí, vamos dizer, o jogo, o emulador ainda roubava dentro do jogo também. Então, a roubalheira pra tudo quanto é lado. Mas só isso aí que permitiu a gente, por exemplo, ter o Mew, que era um Pokémon que era de evento, né, que transferia pra você e tal, e conseguir completar a Pokédex. E aproveitava, botava um dinheirinho de 9.999. É, tipo isso. Né? Pra você ter uma ideia, olha como que vagabundo é foda. Eu tô aqui na minha mão, tá, JP? Aqui, ó. Olha o barulhinho dela. Tô aqui com a revista Shark Action, uma revista da editora Scala, ano 1, número 3, custando R$3,50. É uma revista que tem manhas aqui de Quake 2, tem aqui 250 horas grátis pra você navegar no América Online, tá vendo? Olha, não precisa pagar. E tem código de Game Shark pra PlayStation, Nintendo 64, Sega Saturn e uma seção inteira de código Game Shark pra Pokémon, tá ligado? Uma revista, os caras ganharam grana com códigos de Game Shark aqui no Brasil, isso é maravilhoso demais, cara, saca? Cara, incrível, cara. O brasileiro também tem esse dom, né? Vamos falar a verdade. Cara, pra você ter uma ideia, um código que eu adorava era o 01287CCF, que é o de Harry Candies ilimitados, JP Moraes. Esse era muito bom. Esse da Master Ball. Sim, Master Ball ilimitada também, a gente usava muito, né? É, assim, quebrava um pouquinho da graça do jogo, mas quem quer graça, né? A gente quer vencer. O dinheiro ilimitado, você botava lá o 019947D3, e aí você tinha o dinheiro ilimitado. Dava pra comprar aquela bicicleta lá de $1 bilhão que o cara tava vendendo lá na lojinha. Maravilhoso, cara. Eu tenho um na cabeça que era o 085D11CCF. Eu não sei o que é isso. Eu sei que é do Game Boy. Não sei, talvez os ouvintes aí vão comentar e vão falar, pô, é Game Shark disso aí. As vantagens de você jogar no emulador é porque você tinha a ROM traduzida. Isso também era muito foda na época, né, JP? Porra, muito bom, cara. E eu vou te dizer uma coisa. Foi muito importante isso, porque RPG a gente sempre sofreu. Demais, né? Pra poder jogar, porque o cara fala assim, você tem que ir em tal lugar. Se você não entende o que ele tá falando, acabou o jogo pra você. Tu tá travado e vai ficar ali anos até dar uma sorte, né? Ou alguém te falar o que você tem que fazer. Isso ajudou demais, cara. E a tradução que eu jogava era da CJB, se eu não me engano. CBT. CBT.cjb.net, eu acho. Um negócio assim, endereço. Grande Central Brasileira de Tradução. Olha aí, ó. CBT, saudoso. Que eu tive a oportunidade de já ter recebido no disquete, ele já traduzido. Olha, mas cara, muitas das pessoas que começaram a jogar naquela época gostavam lá, talvez, do site Emula BR, né? Que tinha as altas traduções do pobre, era muito... Até o nome era maravilhoso. Era P.O.B.R, que era exatamente a galera, né? Que entregava as traduções da CBT.
com o grande Samurai Pizza. Uma salva de palmas pra ele, que foi o cara que acabou fazendo essas traduções maravilhosas naquela época e que eram muito legais, porque além de traduzir o jogo pra nossa língua, botava um apelo humorístico muito forte nos textos. Tinha uma localização, né? Era ali que você tinha, por exemplo, a hora que você encontra, você tá nadando lá, né? Você tá indo pra Cinnabar nadando, né? Tá lá e tá aproveitando, aí você encontra um carinha meio cheinho, né? Aí ele fala bem assim, o quê? Eu pareço o Faustão? Ô, louco, meu! Ai, eu lembro disso. Cara, que loucura. Você se lembra da descrição da Oddish na Pokédex? Lembro, cara, que ele falava que porque ele tinha um cabelo pra cima e na época ele falava assim que parecia o Chico César, porque na época o Chico César também tinha esse cabelo pra cima, assim, igualzinho, cara. Era muito maneiro. Que maravilhoso, cara. Assim, então ele colocou essas brincadeirinhas assim, não atrapalhou na tradução e trouxe pra gente em língua portuguesa a oportunidade de jogar aquelas aventuras que a gente tava vendo ali na TV. Era muito foda isso, né, JP? Pô, muito incrível, cara. Ver os personagens ali, entender o que eles estão falando, interagir e tal, era muito legal, porque, né, RPG tem isso, você para na frente de alguém, fala e ele vai falar alguma coisa com você, né? Então é a oportunidade de explorar aquele mundo de uma forma mais imersiva até. Tem uma coisa também interessante, né, voltando ainda no assunto dos front-ends que vinham com o emulador e vários jogos, na época eu peguei um CDzinho desse que ele tinha lá o programinha, aí tinha uma imagenzinha do Pikachu e o Ash assim, né, ele sendo recarregado lá nos primeiros episódios, não sei se é o primeiro, enfim. E aí tinha todas as versões de Pokémon TCG, já, Pokémon Pinball, só que o Gold e Silver que tinha lá, na época, ele era traduzido para o inglês. Então ele tinha um problema de quantidade de caracteres e que o Pokémon ainda não tinha o nome em inglês. Então eu lembro que eu comecei a jogar e eu escolhi o Cyndaquil, só que ele era o Rinoarashi. E aí o nome dele na luta ficava só Rinoa, porque tem uma quantidade menor de caracteres, sabe? E, cara, nunca mais esqueci disso. Mas pra você ver como é que é questão de acesso, né? O jogo não tinha saído sequer nos Estados Unidos e a gente já tava metendo a mão aqui, pelo menos com uma traduçãozinha em inglês, né? Pra começar a brincar. Pô, cara, que demais. Sites como o Rocks Downloads naquela época, o ROMs para GBA, muita gente acessou, emulando.com.br, Emumaníacos, o Emu Paradise também, muita gente acabou utilizando e baixando os mais diversos emuladores. E eu me lembro, JP, que tinha gente que inclusive fazia o comércio desses disquetes com Pokémon. Olha aí, rapaz, o brasileirinho ganhando o céu, batendo na bolsa. Cara, eu lembro de ver isso. Eu lembro. E era da forma mais tosca possível, né? Era um saquinho com um papelzinho impresso, assim, uma capinha que eles inventavam com um disquete dentro, assim, tinha lá o precinho, maravilhoso. Não só esse, Diogo, mas aquele jogo lendário dos Cavaleiros do Zodíaco, feito no RPG Maker, da saga de Asgard, também vendia. Esse era maravilhoso, cara, também. E aí você tinha a oportunidade de jogar a saga de Asgard no computador, né? Caraca, que nostalgia, velho. Eu tô olhando pra um aqui, ó, um disquete, tem aqui o escrito Pokémon, o cara imprimiu na impressora da casa dele, né? É um cuidado, né? Vamos piratear? Vamos piratear bonito, bonitinho, sabe? Aí tem o Ash, né? Aí tá escrito assim, versão amarela em português. E se você encontrar numa banquinha qualquer na rua, devia ser um brilhar de olhos, né, JP Lourenço? Levar isso pra casa. Colegas também, né? Muitos colegas de escola acabavam, beleza, meu filho, mas eu tô vendendo aqui R$2 o disquete. Agora tem que fazer também, o dinheirinho de uma forma honesta, né? Cara, era muito foda porque depois os emuladores acabaram ganhando o mundo com os famosos SNES 9X lá pra Super Nintendo, joguei muito. K-Gen jogando Mega Drive. O grande Virtual Game Station, que foi um que eu joguei para um caramba lá, o Emu Raiden também do PlayStation 1, né, cara? Muitos emuladores que fizeram a nossa infância. Você sabe que eu tenho até hoje o meu disquete daquela época com Pokémon, né? Era um disquete da Nipponic. É muito interessante porque ele, nesse disquete com a labelzinho vermelha, tem o meu nome escrito com a minha idade da época, que devia ser os 17 anos. Aí tem lá, Diogo Reverde Oliveira. Aí tem escrito Jogos. Aí tem o Windows escrito errado, que tá WINDOUS. O Windows. E aí é muito foda porque como o disquete era uma parada compartilhada na casa, aí tem escrito assim, entre parênteses, texto Sheila, que era um texto qualquer de minha mãe, professora de português, no mesmo disquete, sabe? Pra saber que tava ali. Que tu não podia ocupar os 2 GB de memória do computador que tinha na época, né? Você chegou a zerar o Pokémon no Nokia GMB, JP? Zerei, cara, zerei. O primeiro que eu zerei foi o Red, né? E depois eu zerei o Yellow. Mas assim, zerei nessa época, usando os macetes, né? Então não considero muito não, sabe? Na época do No Cash. Aí depois eu falei assim, não, vou jogar sério pra poder ter um pouquinho mais de diversão e tal. E aí eu zerei um pouquinho mais pra frente, de verdade, digamos assim. Você vê que o fã de verdade, ele foi atrás mesmo. Por isso que é bom a gente falar de emulador e fica muito aquele conceito de pirataria. E esse lance de fã de verdade também é uma parada meio... Não é mesmo, David Jones? Essa é a diferença de um fã
pra um fanboy. Pois é, não necessariamente é clamar que quem é fã e quem não é fã, mas no sentido de que a gente acabou tendo a experiência de jogar no console original, com o cartuchinho, e tendo aquela experiência que a gente queria ter tido na infância, né? Foda que a gente teve oportunidade de aproveitar aquilo que a gente queria ter tido oportunidade na infância e não teve, né, JP? Isso, cara, então, essa questãozinha aí me fez comprar 2 Game Boy, né? Um tijolão e um colo. Olha que muito doido, cara, que massa. E assim, eu vou te falar a verdade, eu gosto muito do Game Boy, eu gosto pra caramba, mas não é um console que eu pego muito pra jogar. Uhum. E eu tenho um critério, assim, de só comprar console que eu jogo bastante, sabe? Mega Drive, Master System, Super Nintendo, não sei o quê. Mas esses eu comprei por causa do Pokémon. Olha que sabe? Foda, cara. E qual que foi a equipe que você acabou zerando aí o Pokémon, JP? Cara, então, eu era muito Ash Ketchum, sabe? Na época. E eu acabava muito seguindo o time dele. Mas eu tinha uns Pokémon, assim, que eu costumava variar, que eu gostava muito de ter no meu time o Hunter, né? Gengar, quando era possível fazer a troca ali, e o Kadabra ou o Alakazam no mesmo princípio. Mas basicamente era um Charizard ali, Blastoise, um Pikachu ou Raichu se eu estivesse fora do Yellow, mas é mais ou menos isso aí. Teve um trabalhinho pra achar o Pikachu ali na Floresta Viridian, né? Você jogou o Red, né? Então eu tinha... Cara, gostar do desenho, gostar do Pikachu é uma merda, o problema. Cara. Eu não saía da floresta antes de pegar o Pikachu. Cara, sobe, desce. Nossa, que inferno. Mas ele vinha. Que maravilha, cara. Agora, a gente encerra essa edição do Poké Retro trazendo uma pequena curiosidade. Olha aí, você sabia que já teve, JP, um disquete oficial do Pokémon? Olha. Que isso? Não. A gente tá acostumado com o disquete piratinha, né, cara? E ele dizia o seguinte: você e o Pikachu estão nesse disquete. Olha aí, era um disco da Wizards of the Coast, que era quem detinha os direitos do Pokémon TCG na época, o Trading Card Game, né? E era muito interessante você observar, a imagem tá na internet, é só você procurar, um disquete com o selo oficial da Nintendo. Que engole isso? Essa daí, ô pirateiro. Sensacional, cara. Maravilha. Falamos aqui de Pokémon no disquete. A história que tivemos no comecinho do NoCast GMB. E agora é você que vai contar pra gente a sua história com os emuladores de Pokémon. A gente não tá aqui pra incentivar a pirataria atual, mas pra recontar essa história do Pokémon no Brasil, seja nos anos 90, nos anos 2000. E, cara, a história tá aí pra ser contada. Foi o que aconteceu. Muitas das pessoas, assim como nós dois, tiveram a primeira oportunidade de jogar Pokémon no mundo do disquete, da pirataria, da emulação. E aí você vai discutir se é pirataria, se não é. Isso é assunto para uma outra história. Quero agradecer a presença de JP Moraes aqui no nosso podcast. Obrigado, Joe. Que prazerzaço estar aqui gravando, pô, falando de Pokémon e conversando contigo. Pô, bom demais, cara. Sensacional, mano, velho. E agora vamos trazer os comentários do cast anterior. Vamos que vamos. Ah, que legal. Cara, muitos comentários chegaram pra gente no primeiro episódio, falando da nostalgia Pokémon aqui do nosso Poké Retro, que eu perguntei no programa anterior, qual seria a sua equipe no Pokémon e qual que é a sua primeira nostalgia com esta franquia maravilhosa. E a gente vai passar aqui pelos comentários que chegaram pra gente aí, o pessoal que mandou o recadão, fez questão de participar. O primeiro é do nosso brother, né, o DH Passos, né, JP? Meu querido DH, beijo. Ele que mandou, opa, podcast novo sobre Pokémon, tô dentro. O DH foi quem me inseriu na Pokémania do Trading Card Game, que você também joga, né, JP? Sim, eu também gasto dinheiro. Então você vai voltar aqui pra falar dos Pokémon das cartinhas, pode ser? Opa, vamos. Olha, o Júlio Juncamo, ele mandou muito bom o projeto, valeu, brother, tamo junto. O Reinaldo Andrade, ele disse que morava em São Paulo, capital, que ele é do litoral, tinha se mudado há pouco tempo e ele lembra que adorava massinha de modelar. Olha o que ele fez. Os 150 Pokémon, na ordem, fez de massinha, que copiando isso? o álbum de figurinhas. Olha que doideira, cara. Incrível. Que massa, né? Literalmente. Muito massa, né? São todos. Agora imagina o trabalho que não deve ter dado. Hoje ele podia estar ganhando dinheiro com biscuit, hein? Aproveita. Olha, fica a dica. Eu aposto que ficaria bonitinho, porque se eu fosse fazer biscuit, eu ia mirar no fofão real, certeza que ia ficar aquele da carreta furacão, tá ligado? Sim. Sabe aquela Mônica pintada na parede que o Huawei passa e xinga ela, tá ligado? Sei. Sua Mônica do caralho, vou te deitar na porrada se eu voltar aí. A Magali que dança no centro do Rio aqui, né? Desse naipe. Exatamente. Olha o comentário da Thaisa Silva também aqui
aqui é fácil, né? Fantástico, ela mandou. Thaisa Silva, meu amor, né? Essa aqui eu paguei 50 Pokédolls pra ela comentar, tá certo, JP? Aí ficou fácil, né? Feijão Sensacional mandou que minha equipe no Pokémon Red, Green, Blue e Yellow era Charizard, Pikachu, Pidgeot, Mankey, Lapras, Mewtwo, olha aí, e o Nidoking, deu uma peladinha, hein, Feijão? Botou um Mewtwo na equipe, teve dó, né? É. Aí tá lá o Joey pequenininho lá na Floresta Viridia, lá. Olha, eu tenho um Caterpie. E vem você com um puta Mewtwo pra enfrentar ele, né? Level 70. Descobri Pokémon pelo anime e após meses pedindo, ganhei o Game Boy Color com Pokémon Yellow de Natal. Caraca, o sonho de todo mundo aqui, né? Que beleza. Melhor Natal. Fábio Lira, show de jogo, muito sucesso pra esse novo projeto. Valeu, Fabião. O Kenji, fã do Sidão. Será que é o Sidão lá da Warp Zone, JP? Não sei, vai depender do teor do comentário. Vamos descobrir. Ele mandou assim, incrível, aqui em Osasco, São Paulo, eu também joguei no Red, o NoCast GMB, que um amigo trouxe num disquete. Que ótimo episódio, pura nostalgia. Ih, então ele gostou desse episódio também, né? Que beleza. Não tem como não gostar, né? Se você não ouviu, tem que voltar pra ouvir, hein? Senhor ouvinte que tá chegando número 2. Boa. Alfazine mandou, achei muito boa a proposta do cast, vai ser legal relembrar momentos marcantes dessa franquia. A ideia é essa, mano. Tamo junto. O Felipe Gomes Rocha falou que esse é o projeto que eu queria ver. Pokémon das antigas é o que mais me traz nostalgia nessa vida. Amo demais essa franquia, curto demais seu trabalho, Diogão, tenho certeza que vai ser foda. Valeu, mano. Obrigado pelo super apoio que você tá dando pra gente aí, beleza? O Sechômaro, é assim? Eu falei certo, já? Sechômaro. Saúde, né? Sechômaro. Ele disse, episódio excelente, vou ficar no aguardo pelos próximos episódios. Minha equipe no Pokémon Yellow era Blastoise, Charizard, Venusaur, Gengar, Dragonite e o Pikachu. O Gengar era o que dava pra você enfrentar os Pokémons do tipo psíquico, né? Que era complicado enfrentar psíquico na primeira geração. E era bom que ele não tomava uns danos lá por causa de... né? Porque é um fantasma, né? Sim. De coisa física e tal, era bom demais. Marley, bem-vindo! E não foi eu que disse, é o sobrenome dele. Ele tá dizendo, muito bom! Esperando os próximos, fora as referências da Grande Montes Claros. Aí, meu filho, bem-vindo, viu, Marley? Bem-vindo. E maravilhoso. Eu acho que era daqui, de Mock. E é sensacional ter ouvinte dessa grande megalópole chamada Montes Claros, a Saffron City de Minas Gerais, viu, JP? Maravilhoso. Kleber Freitas, muito foda o episódio, bem anos 90, a gente ficar sabendo daquilo depois de lançado ou porque passou na TV. Eu conheci Pokémon na TV mesmo, não perdi a primeira temporada. Foda, mano. O Thiago Bandeira, ele é aí do Rio de Janeiro, aí, ó, seu parceiro aí de terras. Aqui da Penha, pertinho. Ele mandou o seguinte, seria o Ash um Castor de Andrade Nippon? Fica aí o questionamento. Que deu muito certo, porque o Castor de Andrade era bicheiro aí no Rio de Janeiro. O Ash é bem parecido, anda muito com bicho, né, Jota? É verdade. Se for parar pra pensar, o Pokémon é o verdadeiro jogo do bicho, né? É verdade. Tem até um número também, né? É verdade. O Gorim, podcast muito massa. Meu primeiro contato com Pokémon foi com anime, toda a febre do início. Meu primeiro contato foi com Pokémon Gold. Na época eu nem sabia que existia jogo de Pokémon. Olha aí, foi atrás de pedra e achou ouro. Que beleza. O Mits, rapaz, da hora demais, hein? Nostalgia. Acompanho 99 Vidas, Jogo Velho, Vai de Retro, Super Soda, Warp Zone há poucos anos e sou viciado. Seria massa uns convidados aí no novo podcast. Sucesso sempre vai rolar o JP Moraes aí com nós. Aí, que beleza. Não foi o que você esperava, mas... Foi exatamente, foi muito melhor. Marcelo Hirota, lembrei de outro desenho de videogame, fora os que foram comentados, o Capitão Nintendo que passava no show da Xuxa, olha aí. Capitão N. Que terror. Caraca, eu lembro que ele tinha uma harmona, JP, nada me tira da cabeça que não era uma Light Phaser da SEGA, né? Ai, ele já tinha usado uma no Zillion, não era? Aham. Que sensacional, cara. E tem aí o Thiago Oliveira, mandou, cara, muito legal esse novo projeto, já começou com uma piada que é a sua cara. Vai ser sempre assim, viu, brother? E ele colocou, seja aprovado logo de cara, boa sorte nesse novo projeto. Valeu, querido, tamo junto. Olha, nós tivemos ainda a participação do Diego Brito, que disse que achou super nostálgico, com aquela sensação de ficar batendo papo com um amigo. A equipe dele no Pokémon Red era Blastoise, Butterfree, Nidoking, Pidgeot, Vileplume, olha, e usava um Graveler também, que legal. E a Dani Souza, que você conhece muito bem, JP, a Amazona Nerd. Conheço a Amazona Nerd. Aí, ela disse que o time dela era sagrado no Yellow, era o Pikachu, o Venusaur, Blastoise e Charizard. Ela usava um Gengar e um Kadabra também, né? Caraca, nós somos irmãos de time
game de Pokémon. É verdade, tá vendo? Ela disse que às vezes ela usava um Pidgeot ou até um Butterfree, até conseguir um fantasma ou quem sabe um psíquico, né? Muito legal, disse que identificou muito com as partes de jogar no emulador, porque isso ela disse que dava a formação de caráter gamer aos emuladores. Que legal, hein, Dani? Sensacional. E olha que recado foda que a gente recebeu. Viva o grande Diogo, meu nome é André, sou do país irmão Portugal, mais concretamente da cidade do Porto. Ouvi o primeiro episódio, como vocês são irmãos brasileiros, como vocês costumam dizer, foi show de bola, um discurso com aquele toque de humor que já estamos habituados. Já sigo o trabalho que vens fazendo desde que encontrei a malta do Vai de Retro. Quanto ao Pokémon, conheci a saga quando aqui em Portugal anunciaram a sua exibição ao início. Não achei muito bom, mas depois, após assistir os episódios que apelavam para essa superação, comecei a gostar. E era estranho, uma vez que na altura eu já tinha 16 anos. Sim, hoje posso dizer que sou um veterano jovem dos belos 40 anos. O jogo que mais joguei também foi o emulador Pokémon Yellow, né? Minha equipe tinha o Pikachu, Blastoise, o Venossauro, Graveler, Pidgeot e Hunter, uma vez que ele só evoluía mesmo quando trocado pelo Link Cable. Votos de muito sucesso. Também comecei a ouvir o Mosqueteiros e que me deu um fartote de riso. Eu amei essa expressão. Até anotei. Eu estou com um fartote de riso. Grande turma de Portugal. Alô, Andrezão, obrigado. E todo mundo que mandou recado. Agradecer também a todo mundo que compartilhou lá no Twitter, no Instagram e em vários locais o Poké Retro fizeram com que a gente pudesse chegar para mais pessoas. Quero agradecer, de fato mesmo, JP Moraes. Uma salva de palmas aí! Sensacional! Obrigado, cara, que bom ter você aqui. Espero que você volte mais vezes e queria que você falasse aí, né? Como é que eu faço pra te encontrar nas interwebs? Você tá no YouTube? Você tá no podcast? Como é que eu te encontro aí por esse caminho afora, JP? Ô, querido, obrigadão pelo convite. Quando quiser, cara, só me chamar que tamo aí. Pô, eu tô um pouquinho, totalmente parado de produzir conteúdo na internet. Resolveu ganhar dinheiro, né, JP? Esse negócio de podcast não tá dando nada. Não tá dando nada. A gente grava e o prato tá vazio na mesa, aí não dá. Mas aí o pessoal quiser me seguir, cara, @J_P_Moraes. Eu tô principalmente no Twitter, lá eu ainda consigo acessar e tal. Mas tem uns conteúdos que ficaram aí pra trás, né? Se você procurar lá na Warp Zone, tem um podcast, o Warpcast, que a gente fala de, basicamente, retro games. Você pode ir lá em warpcast.com.br, que o pessoal ainda faz o conteúdo lá. E tem muita coisa pra trás também. Vai ter muita coisa pra frente aí, tem live e tudo mais. Então dá uma moral pros caras lá. Obrigado, JP. Bem-vindo mais uma vez aqui ao Poké. Imagina, cara. Tamo junto. Valeu, querido. Olha, quero lembrar pra você, nós estamos no youtube.com/pokerretro ou pokerretro, né? Pokerretro com 2 Os no Twitter, Instagram e também no TikTok. Você pode, a partir de agora, não só deixar os seus comentários e as 5 estrelinhas no Spotify para que a gente comente no próximo programa, mas nós já estamos no iTunes. Alô, usuários de iPhone aí, ó, pra você também deixar comentários e 5 estrelinhas. A gente tá no Amazon Music, lá você procura Pokerretro. Tamo no Pocket Casts e pra todo mundo que pediu, em breve a gente vai estar em outros agregadores. Valeu, gente, um abraço e até a próxima semana. Tchau, tchau!